Podem se sentar, peço que aumentem um pouquinho o microfone. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola que nós lemos hoje é, de fato, uma das mais difíceis de São Lucas. Porque ela tem uma interpretação um pouco incerta e tem, digamos, umas lições um pouco enigmáticas. Toda parábola inclui um enigma. E esse elemento enigmático, que é o que instiga a nossa inteligência, nós tentamos descobrir qual é, em geral é explicado pela lição moral que aparece no fim da parábola. E, de todas as lições morais que Nosso Senhor dá em suas parábolas, essa é a mais obscura. Isso é uma dificuldade que é clássica. Mesmo São Jerônimo manifestou dificuldade diante dessa parábola. Santo Agostinho mesmo, nos seus sermões, fazia questão de deixar claro que a parábola tem um sentido literal, que não deve ser aplicado, e um sentido metafórico, que aí sim nós podemos extrair daí as lições, etc. Né? Ontem eu li o comentário de São Boaventura, ele também segue a mesma estrutura, como se houvesse duas realidades concorrentes ali, né? Uma literal e outra metafórica, da qual se extrai a lição moral. A parábola diz, antes de entrar propriamente na parábola, é interessante que nós estamos no começo do capítulo 16. No domingo passado nós lemos o capítulo 15 de São Lucas. E como vocês vão de lembrar, o capítulo 15 é aquele no qual Jesus está falando, especialmente para os escribas, mestres da lei, fariseus, etc., sobre como tratar os publicanos, os pecadores públicos, ou seja, os pagãos. Então, a dúvida que Nosso Senhor esclarece no capítulo 15, justamente fala sobre o modo generoso que nós deveríamos ter em relação a cada uma dessas pessoas. E eu mostrava na explicação do domingo passado como, nas duas parábolas primeiras, Nosso Senhor fala especialmente do valor que tem para Deus cada uma dessas pessoas e como nós deveríamos olhá-las como irmãos em potencial. Pessoas a quem nós devemos ganhar, devemos recuperar, para que eles conheçam, para que eles entendam o Evangelho junto conosco. Agora, na sequência perfeita da parábola do filho pródigo, São Lucas diz, Jesus dizia aos discípulos. É como se ele falasse com fariseus, mestres da lei, etc. E agora ele vai falar com os discípulos dele. Portanto, é uma lição voltada para os seus alunos, para aqueles que caminham com ele. Então ele diz, um homem rico tinha um administrador. A palavra grega é oikonomos, da onde vem a palavra econômo, né? A melhor tradução seria talvez mordomo. Mas também administrador tá bem traduzido, porque o mordomo é aquele que administrava a casa, administrava os bens do homem rico, de um homem de propriedades. O homem rico naqueles tempos era um homem que tinha terras, que tinha produção, etc. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Notem que
Um pouco antes, quando o São Lucas fala do filho pródigo, o irmão mais velho diz que o filho pródigo esbanjou os bens do pai com prostitutas. E o próprio Senhor diz que o filho pródigo tinha esbanjado os bens do seu pai numa vida desregrada. É a mesma expressão, esbanjou os bens. Quer dizer, administrou sem cuidado, sem cautela, e os bens começaram a se perder. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, do teu economato, porque já não podes mais administrar meus bens. Você está administrando de uma maneira ruim. Você está administrando de uma maneira irresponsável. O administrador, então, começou a refletir. O senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar na lavoura, pedir emprego numa fazenda, eu não tenho forças. Eu já sou velho. De mendigar tenho vergonha. Eu que fui um administrador, que fui um econômico, agora vou virar mendigo. Não consigo. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele tem um dilema. Eu vou ser demitido da administração e eu preciso ter amigos. Eu preciso ter pessoas que me ajudem depois. É muito interessante essa imagem, porque depois Jesus vai recuperá-la. Ela não é tão secundária aqui na parábola. Ele precisa fazer amizade com alguém para depois ser recebido por esse alguém. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, porque era ele, que fazia digamos assim, a venda dos produtos e saber quem eram os devedores. Antigamente não havia assim sistema eletrônico, cartão de crédito, etc. Tudo era feito na base da anotação. Perguntou primeiro. Aqui a parábola fica um pouco dúbia. Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Devia 100, escreve 50 no recibo. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta, teu recibo, e escreve 80. O que ele estava fazendo aqui? Do que Cristo está falando, Há diversas hipóteses interpretativas. A gente escolhe uma, Eu entendo que aqui um homem está falando da propina. Ou seja, que não havia dinheiro propriamente, havia moeda sim, mas as transações eram feitas, na maior parte das vezes, por troca de mercadorias. Então, não havia muita exatidão, como de fato não há mesmo. Não há mesmo, depois eu vou falar disso. Então, quando ele diz, deve 100, mas escreve aí 50. O excedente equivaleria à comissão do administrador. A propina que ele estava cobrando para fazer aquela transação. Ele era, de fato, desonesto, Ele era, de fato, desonesto. Nosso Senhor depois diz isso, que ele era desonesto. Então, ele abre mão da propina, e abrindo mão da propina, o que acontece? O comprador fica amigo dele. Fala, bom, nossa, que maravilha, está fazendo um desconto desse. Fica amigo dele. E, ao mesmo tempo, diz a parábola, diz Nosso Senhor, e o Senhor
quer dizer, o homem rico, elogiou o administrador desonesto, portanto, ele era desonesto. Por quê? Ele agiu com esperteza, com prudência, com sagacidade, com acuidade. Ele foi de fato cauteloso, ele agiu com esperteza. Por que ele agiu com esperteza? Porque ele soube, apesar da sua desonestidade, abrir mão da desonestidade para poder ficar bem e, mais adiante, ser recebido por aqueles que tinham sido devedores do seu patrão. E aí começa a lição moral, que é grande, é maior do que nas outras parábolas e que tem alguns elementos um pouco enigmáticos. Com efeito, os filhos deste mundo, na verdade, a melhor tradução, os filhos das trevas, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, quer dizer, aqueles que estão na ignorância da palavra, aqueles que não conhecem a verdade da palavra, são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. E, de fato, isso a gente vê o tempo todo, né? As pessoas, para conseguirem as coisas humanas, elas se empenham, elas lutam, enquanto que nós, que somos discípulos de Jesus e conhecemos que isso tudo é uma ilusão e que os bens verdadeiros são eternos, nós somos muito lentos para as coisas de Deus. Nós somos muito pouco empenhados. E aí ele diz: eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Por que ele diz, ele chama, o termo que ele utiliza aqui é: usai o mamon injusto. Mamon, em aramaico, significava dinheiro, mas ao mesmo tempo era o nome de um ídolo, de um falso deus. Usai o mamon injusto para fazer amigos. O que ele está dizendo aqui? Usar o dinheiro injusto. Por que ele está dizendo dinheiro injusto? Por que o dinheiro é injusto? É muito interessante o que Jesus está dizendo aqui e um pouco enigmático. Há várias possibilidades de entendimento, mas eu acredito que o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: nas coisas econômicas, é muito difícil haver justiça. Por quê? É muito difícil estabelecer o valor justo de algo. De certo modo, o valor justo só Deus conhece. Como é que eu posso dizer que isto vale isto? Como é que eu posso equivaler duas coisas? A gente não para pensar nisso, mas realmente é misterioso. Portanto, nas coisas econômicas, nós o tempo todo estamos esbarrando em injustiça, em exploração, em algo que não tem precisão. E, portanto, quem não quer errar, precisa aprender a ser generoso. Precisa aprender a partilhar. Então ele diz: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, ou seja, para fazer caridade, para fazer bondade, porque quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. É bonita essa expressão, porque mostra que, primeiro, o céu é povoado de santos, e que os santos do céu são aqueles que nos recebem nas moradas eternas, porque são justamente aqueles para os quais nós fizemos o bem e que fizeram bem a nós. Que fizeram uma troca num outro nível, que não é num nível meramente material, que está num nível superior. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos olhar
as coisas materiais numa perspectiva diferente, numa perspectiva eterna, em que a generosidade, a bondade, a partilha nos colocam numa nova concepção da justiça. Não na justiça de quem quer ganhar, de quem quer o tempo todo ter, mas a justiça de quem entende que tudo que nós temos é dom de Deus, é graça, e, portanto, nós somos administradores na casa do Pai. Nós temos que, ao invés de esbanjar, ou ao invés de querer ter para nós precisamos, com muita responsabilidade, usar aquilo na grande família de Deus, em que nós todos somos irmãos. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ou seja, Jesus está dizendo, o modo como nós lidamos com o dinheiro revela muito sobre quem nós somos, sobre as nossas prioridades, sobre o nosso compromisso com Deus. Se no meu modo de usar o dinheiro, se eu penso em mim, nas minhas necessidades, eu só quero acumular, eu quero o tempo todo estar, digamos, voltado para as minhas necessidades autocêntricas, eu, de fato, não entendi a mensagem do Evangelho. Eu preciso aprender a ser realmente generoso. E ele conclui com esse dito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. E aqui ele nos mostra como, de fato, o dinheiro pode nos corromper. E corrompe. O dinheiro corrompe psicologicamente. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, enlouquecerem a partir do momento que elas conseguem ganhar dinheiro. Então, elas têm uma conduta e aí, de repente, elas começam a prosperar. Entra uma sensação de onipotência, então elas começam a agir de maneira completamente surtada, porque o dinheiro corrompe. São Tiago diz que o amor ao dinheiro é a origem, é a causa de todos os males. São Pedro também diz algo parecido nas suas epístolas. E nós precisamos prestar muita atenção, porque quem não é senhor sobre o dinheiro acaba não sendo senhor sobre tudo aquilo que o dinheiro pode dar, o prazer, a honra, etc., e a pessoa se perde. Ao contrário, quem tem a Cristo como Senhor, aprende a usar o dinheiro injusto, para dizer o que Jesus diz no Evangelho, para compartilhar, para fazer o bem, etc., para fazer tudo aquilo que é útil para o reino de Deus. E, no fundo, é isso que o profeta Amós está denunciando na segunda leitura. Ora, a segunda leitura, porém, nos coloca numa perspectiva que eu penso que nós não podemos deixar de considerar. Por quê? O Evangelho nos fala de temas muito modernos, muito contemporâneos. Fala de propina, corrupção, fala de como o dinheiro pode nos perverter, como ele é um instrumento potencialmente muito perigoso. Fala de administração. E na segunda leitura, São Paulo diz assim: antes de tudo, ele fala a Timóteo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças
por todos os homens. Ele apresenta 4 formas de oração. É muito interessante, uma espécie de escadinha. Preces. Ele está falando do desejo que brota da alma. Preces. Súplicas. Desejos que se manifestam em pedidos, em orações vocais. Súplicas, a melhor tradução seria intercessões. Porque aqui não são apenas pedidos, são pedidos por outros. E pedidos de forma violenta, agressiva, de uma luta espiritual. E por último, tudo isso desemboca em ações de graças. A palavra é em eucaristias, em grego. Ações de graças, em agradecimento, mas que no grego, agradecimento, dentro do Novo Testamento, não é simplesmente agradecer. É, no fundo, o amor à cruz, o amor à dificuldade, à perseguição, à provação, que se transforma em alegria, em disposição de sempre amar a Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, a oração, ela vai nos levando a nos identificarmos com Cristo, a obedecermos ao preceito de levar a cruz. No fundo é isso. Mas ele diz: recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos que governam, a palavra seria pelos reis, e por todos os que ocupam altos cargos. São Paulo está nos mandando rezar pelas autoridades públicas. Isso é muito importante no contexto de que daqui a 15 dias nós temos eleições. E a recomendação do apóstolo de orarmos pelas autoridades públicas é muito importante. Por quê? Nós não podemos, esses dias eu vi o padre João Henrique, da Aliança de Misericórdia, dizendo isso, rezar como cristãos e votar como pagãos. Quer dizer, o que nós desejamos? Nós desejamos isso para a sociedade. Então nós votamos no oposto? Não tem sentido. Nós temos que ter coerência. Então ele diz: súplicas, etc., pelos que governam, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda piedade e dignidade. Qual que é o objetivo? Rezem pelas autoridades públicas para que nós possamos levar uma vida tranquila, serena, com toda piedade. A palavra piedade aqui é a palavra eusebeia, no grego. Piedade, eusebeia, significa, no fundo, com toda a vida espiritual. Eusebeia é a vida espiritual, é a espiritualidade. E também com dignidade. Vocês vejam, do mesmo jeito que nós não usamos o dinheiro injusto, segundo o que diz Jesus no Evangelho, simplesmente para o nosso bel prazer, mas para a caridade, visando ser recebidos nas moradas eternas, nós não queremos uma sociedade tranquila e serena simplesmente para nós podermos desfrutar de uma vida mais regalada, mas porque nós queremos ter vida espiritual. Porque nós queremos que a nossa vida espiritual possa se desenvolver em paz. Nós queremos nos dedicar a Deus de verdade. Porque é evidente, se você tem um poder público corrompido e que atrapalha o bem da nossa alma, é evidente que isso não convém para o verdadeiro bem sobrenatural dos cristãos. Ele diz: isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é apenas que os homens sejam salvos, mas também ele quer que os homens cheguem ao conhecimento da verdade.
Claro. Ou seja, Deus quer que a palavra seja pregada. Portanto, a oração pelos que governam, pelos que ocupam altos cargos, a fim de que nós levemos uma vida tranquila, é para que nós possamos efetivamente crescer na nossa vida espiritual e nos dedicar a Deus, e também para que a palavra da verdade seja proclamada sem nenhum tipo de estorvo, para que o Evangelho possa ser propagado com toda a liberdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. Ou seja, o conhecimento da verdade é que todos conheçam a vontade de Deus de que todos sejam salvos através de um homem, Jesus Cristo. Ele é o único mediador, Ele é o Salvador. Ou seja, para que Jesus possa ser anunciado. São Paulo diz, para este testemunho, eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas. É uma expressão altamente litúrgica no primeiro século, sem ira e sem discussões. Isso é importante porque o que São Paulo está dizendo é, para que eu pregue, para que eu possa ser mestre das nações, nós todos precisamos interceder pelos poderes públicos. Queridos irmãos, isso é muito importante para nós. É bonito ver o testemunho de São Paulo, porque ele diz que quer que todos os homens orem pelos que governam. Quem eram aqueles que governavam no tempo dele? Eram os imperadores romanos, era gente péssima. Calígula, que tinha cometido incesto com as suas próprias irmãs. Um homem não apenas depravado, mas de uma violência absurda. Um político, inclusive, louco, porque ele chegou ao ponto de nomear um cavalo como senador romano. E o Senado em Roma era efetivamente uma instituição de grandíssimo poder. Porque era aquela instituição que estudava, no fundo, as políticas públicas para que o imperador depois pudesse efetivamente fazer as políticas necessárias para executá-las. E, de fato, quando Calígula nomeia um cavalo como senador, ele lança o Senado num desprestígio que não terá fim até a derrocada do Império. De certo modo, a queda do Império começa nesse tipo de desprestígio. Depois, Nero. Quem era Nero? Nero era um monstro. No Apocalipse, ele é desenhado como um monstro, uma besta. Vejam que ele matou a própria mãe. E não apenas a própria mãe, mas ele tinha um tutor, que era o grande Sêneca, filósofo, jurista, etc. E como ele era paranoico, achava que o Sêneca estava conspirando contra ele, ele mandou o Sêneca se suicidar. Como ele era estoico, uma escola de filosofia que pregava isso, né, a chamada ataraxia, a imperturbabilidade, e que também ensinava que o suicídio era o maior sinal de imperturbabilidade. Então o Sêneca, de fato, vai para uma banheira de água quente, corta os pulsos, fica com os pulsos sangrando, enquanto ele dita um tratado sobre o suicídio e morre. Esse era Nero. Ele incendiou Roma para culpar os cristãos, e começou com a perseguição sangrenta. Foi naquele período que começou a matança, aqueles circos romanos, etc. Por esses que São Paulo está mandando rezar. Ora, nós, na igreja, nós não devemos, não é minha missão, indicar em quem você tem que votar.
Isso é sua consciência que tem que escolher. Mas, como igreja, nós temos que dizer, a sua escolha determina a nossa liberdade de pregar. A sua escolha determina como o Evangelho será difundido nos próximos anos. Reze. Não se deixe levar por simpatias, antipatias. Tenha critérios claros. O Evangelho de hoje fala de coisas importantes. São Paulo está falando de coisas importantes. Perfeitos não são. Não existem candidatos perfeitos, lamentavelmente. Poderia existir muitos melhores, mas nós temos que fazer uma escolha. Pense com responsabilidade. Não se esqueça de escolher também os legisladores. Ontem eu vi uma pesquisa que 69% das pessoas ainda não escolheram seus candidatos para os cargos legislativos. Parece que a eleição é só do Poder Executivo. Não é. Escolhe legisladores que têm uma cosmovisão como a nossa. Uma cosmovisão cristã ou inspirada em valores compartilhados pelo cristianismo, de bondade, paz, defesa da vida, valorização da família, da liberdade, assim por diante. A escolha é sua, mas ela tem que ser feita a partir de critérios inspirados no Evangelho. Não basta apenas rezar pelas autoridades públicas. Justamente quando nós temos a possibilidade de escolhê-las, nós temos que fazê-lo com muita responsabilidade. Que Deus nos inspire a fim de que sejamos lúcidos e sigamos exatamente a mentalidade de um discípulo de Cristo também na hora de votar.